Senhoras e senhores, cá estamos. E aí, Diego, assistindo muito jogo feio nessa Copa do Fala, Mundo? Marcelo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, nos vê. Clima de Copa do Mundo, estamos torcendo aí, torcendo pelo Brasil e contra a Argentina, né, para não perder a tradição. Mas eu vou te falar, viu, tá mais fácil torcer contra a Argentina do que pelo Brasil. Eu Não vou te falar pelo. uma coisa. Eu não torço contra a Argentina, não, viu? Eu até gosto. Mas eu É, gosto mais do Uruguai. Meu segundo time é o Uruguai, não sei por quê. Acho que é porque eu sou São Paulino, né? Então, tem esses traços aí de jogadores uruguaios, né, que fizeram eu história. gosto muito. Mas tem cada jogo ruim nessa Copa do Mundo, time feio aí. Eu acho que é a Copa do Mundo mais fácil dos últimos tempos, viu? É fácil, mas o Brasil não perde a chance de perder, né? Uma oportunidade. Então vamos É, torcer aí. vem por aí. Para variar, o menino Ney se machucou, O mas tomara que Canela ele de vidro, né? ele faz a Ele é muito diferença. azarado, né, cara? Ele faz a diferença quando está em campo, mas quase nunca está em campo. Vamos torcer para que ele volte aí. Mas vamos falando sobre Copa, né, Marcelo? Temos um tema É, importante aí para os nossos ouvintes aí e telespectadores. lições que a Copa do Mundo nos ensina. É Copa do Mundo, né? Então, aí o pessoal deve estar perguntando assim, mas crente pode assistir Copa do Mundo? Bom, eu assisto a Copa do Mundo daqui, porque ainda não passa lá de Vênus, de Marte, né? Então, eu assisto a do meu planeta. Eu tô aqui nesse planeta, tô nesse mundo, então a única Copa que eu assisto é essa. Você Então, tem o pessoal que aí que assiste outros mundos, né? Eu só assisto aqui. Você só não consegue assistir a Copa de Outros Mundos porque você não foi na 25 de março. Lá com certeza deve ter algum aparelho que destrava, viu? Essa é verdade, com certeza. Mas olha, Diego, tem um vídeo da abertura da Copa do Mundo aqui, que é bem interessante pra gente. Quer ver? Tem a legenda, tá em inglês, que foi transmitido em inglês, né? Aparece o Morgan Freeman e um influencer árabe aí, um menino. Eu vou colocar você numa furada agora, Diego. Qual que é o nome do menino? Ó, vou gastar meu árabe com vocês aqui, hein? É Ganim Al-Muftah. Ai, Olha aí, ó. rapaz, se eu falo isso daí, eu entorto a língua toda aqui. Mas vamos lá. Não é pentecostal, mas falamos em línguas. Tipo isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo aqui pra gente. Olha aí. Bom, Diego, é isso aí. O rapazinho ali, ele tem a deficiência bem severa, né? E Pois ele é. tem uma história bonita por trás aí dos pais dele, né? Isso, o interessante é que a Copa do Mundo ela tem seus personagens, né? E a gente vai a fundo para conhecer o porquê que essa pessoa está ali, não é por acaso, né? O Ganin, ele é um influencer muito conhecido lá no Catar, né? Os jovens de lá seguem ele, acompanham a vida dele, ele tem a opinião dele tem uma certa relevância lá para o público mais jovem e até para os adultos também. E não é à toa, né? A história dele é uma história de superação e é algo que revela um pouquinho da diferença entre a visão de mundo do Oriente e de nós, né, aqui do Ocidente. O Ganin, ele foi diagnosticado com uma síndrome bem rara, quando a mãe dele estava esperando ele ainda, e foi proposto para a mãe dele, olha, seu filho vai ter uma qualidade de vida bem difícil, bem complicada, e assim, você pode buscar nessa situação aqui o aborto, né? E ela, segundo o relato que eu li em algum site, não vou lembrar agora qual, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês encontram essa história. Segundo esse relato, a mãe imediatamente olhou para o pai, uma conversa rápida, e se voltou para o médico e disse: olha, meu filho não vai ter as pernas. Então eu vou ser a perna direita e o pai vai ser a perna esquerda dele. Nós não vamos matar o nosso filho. Isso já demonstra, assim, uma atitude de fé, né, Marcelo? Que eu acho interessante. É isso que a gente queria trazer para vocês um pouquinho sobre a visão muçulmana em relação à fé. Não é só uma visão, é uma atitude, é um comportamento de vida. A fé deles, ela de fato é transformada em ações práticas, independentemente das consequências que isso possa causar para o bem-estar, para os desejos mais egoístas que eles possam ter. Porque, imagine, Marcelo, a gente que nós dois somos pais, nós sabemos a dificuldade de você criar filho. Você imagina você criar um filho sem as pernas, um filho que não tem
mobilidade, né? Pelo menos até ter força nos braços ali, não tinha mobilidade nenhuma, totalmente dependente dos pais. Então, assim, eles tiveram o futuro deles, a capacidade de prazer, de curtir a vida, que é uma palavra que está bem em voga hoje em dia, né? Curtir a vida, foi totalmente comprometida por uma escolha que eles fizeram. Mas eu tenho certeza que essa escolha foi baseada na fé que eles têm, em Allah, no caso deles, né? E isso também fica bem revelado, a importância que o país dá para a sua fé, no próprio discurso do Ganin ali com o Morgan Freeman. Você vê que ele não fica acanhado de citar o Corão. E ele cita um trecho que pode trazer para nós, hoje em dia, muitas complicações diante da opinião pública. Porque ele fala lá que nós viemos o quê? Macho e fêmea. Usa ainda essa palavra que é mais dura ainda, né? Macho e fêmea. Ou seja, o Corão ele parte desse princípio, assim como a Bíblia, né? Segundo alguns, né, o Corão é uma cópia mal desenhada da Bíblia, né? Enfim, não vamos entrar nessa questão, a ideia não é desmerecer nem beneficiar ninguém aqui, a ideia é só pensar mesmo sobre essa fidelidade que eles têm à palavra, que para eles é a palavra de Deus, é a palavra do Deus deles. E eles trazem isso para a abertura da Copa do Mundo, sabendo que o mundo está assistindo. Aí eu te pergunto, Marcelo, será que se a Copa do Mundo fosse num país cristão aqui no Ocidente, a organização teria coragem de colocar, por exemplo, Gênesis 1 e 2 ali, algum trecho que Deus criou macho e fêmea na abertura? Você acha que a gente teria essa fidelidade toda? Não, eu vou mais além, né? O Brasil se declara um país cristão e a Copa do Mundo aqui no Brasil, a abertura não foi no Maracanã, né? Mas o fechamento foi no Maracanã. E eu lembro muito bem daquela imagem do Cristo no fundo, tal. Você imagina um pastor ou um padre fazendo o encerramento da Copa do Mundo, lendo a Bíblia em Gênesis. Será que isso seria possível? Será que teríamos coragem? Será que teríamos tamanha fé, tamanha intrepidez? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. E é interessante o tema que está sendo falado ali nesse vídeo, né? Morgan Freeman fazendo o papel de Deus ali, remetendo os filmes que ele fez e tudo mais, né? Enquanto Deus, e o rapazinho representando a humanidade. E é interessante que ele fala de unidade com um texto que afeta o entendimento do povo hoje, do mundo hoje, né? A respeito de diversidade. Então, é muito interessante ver a intrepidez do povo árabe. Eu não estou questionando aqui, nem estou entrando no mérito da questão teológica, vamos dizer assim. Sim. Mas da racionalidade da mente deles, do coração deles, quanto eles são coerentes com aquilo que eles creem. Eles realmente vão até as últimas consequências. Você gostando ou não, você querendo ou não, eles vão até as últimas consequências. Até ao ponto de tirarem até a própria vida em prol do que eles chamam de uma guerra santa. E nós, muitas vezes, Diego, enquanto cristãos aqui desse Ocidente, desse velho Ocidente, né, marcado aí por toda concepção filosófica, teológica, sociológica de Paulo, o grande apóstolo Paulo, a gente não consegue ver essa firmeza, essa coerência, essa constância. O que eu tenho visto, Diego, na minha experiência nos últimos 3 anos, talvez, com mais força, é o cristão se tornando um mero consumidor da fé. E a gente, às vezes, falava bastante, um pouco antes da pandemia, da teologia da prosperidade, e agora a gente vê a teologia do consumo em igrejas que anteriormente eram igrejas muito boas, muito fortes, mas os cristãos passaram a enxergar a igreja como um marketing gospel, né? Tem aqueles food market, agora tem o gospel market, onde você entra ali, aí você escolhe dentro daquele recinto ali, bom, eu quero ter um bom programa para minha criança,
então eu coloco a minha criança ali. Eu quero ter um bom programa para o meu jovem, então eu coloco o meu jovem ali. Eu quero ter um bom programa de música, então eu vou lá, assisto o culto, mas a mensagem para mim é só um complemento. Eu saio dali, pego as minhas crianças em cada departamento e vou embora e não tenho nenhum tipo de relacionamento com aquilo. O único relacionamento que eu tenho com aquilo é de pagar pelo benefício que eles estão me proporcionando, porque eu gosto de pagar, né? É justo eu pagar por aquilo que eu estou usufruindo, afinal de contas eu sou um consumidor, então eu pago. Eu tenho visto o evangelho a igreja evangélica se tornar nisso, Diego. Isso são os valores do século XXI, né? Os valores ocidentais. É bom deixar isso bem claro. Eu acho que é interessante a gente trazer esse vídeo para o nosso público aqui, para mostrar que nem todo mundo pensa igual, tá, gente? Embora haja uma força globalista para tornar o pensamento e a visão de mundo coesa no mundo inteiro, nós estamos vendo na guerra da Ucrânia contra a Rússia que a coisa não é bem assim. O Oriente ainda resiste muito aos valores pós-modernos do Ocidente. Por quê? Justamente pelo fato deles acreditarem piamente nas crenças deles, nos deuses deles. Talvez falte a nós aqui, enquanto cristãos, para fazermos a diferença, sermos sal e luz aqui no Ocidente, temos essa mesma fidelidade à palavra de Deus que eles têm lá. Eu estava vendo uma pesquisa, Marcelo, até 2050, o número de muçulmanos vai alcançar o número de cristãos no mundo. Eles estão avançando muito mais rápido do que o cristianismo, estatisticamente falando. E não é à toa, né? Primeiro, começa pelo fato deles não terem medo de ter filhos. Enquanto nós aqui no Ocidente estamos trocando criança por pet. Nem me fale disso. Né? A gente vai fazer um vídeo sobre isso, hein, Marcelo? Eu quero colocar você nessa forquilha aí. Então, o próprio Corão, ele incentiva... Não, Diego, só um parênteses. Eu tava numa igreja muito amorosa esse final de semana, e eu estava no hotel lá tomando café ontem de manhã antes de ir pro culto, e aí eu estava sentado, tá, e o cara falou, né, calma que a mamãe já vem. Aí quando eu olhei assim pro lado, olhei para baixo, falei, ué, cadê a criança? O cara era um cachorrinho. Eu falei, gente do céu, que é isso? A gente vai chegar no porquê, do porquê que nós estamos trocando crianças por pets, né? Nada contra os pets. Pets é um animal de estimação que faz muito bem para a nossa vida, que é uma ótima companhia, assim, se você entende e não perde essa compreensão de que ele é só um animalzinho, né? É uma ótima companhia, é legal você ter um animal de estimação. O problema é que a gente está colocando o animal em patamares em que eles não foram criados para estar. Esse é o problema. A gente vai chegar lá. Então, assim, eles não têm medo de ter filhos. Eles têm filhos assim. E o Corão fala assim para ter 7. Indica assim, ó, você pode ter, no mínimo, você vai ter filhos aí. Então, eles têm esse impulsionamento do livro, que é regra sagrada para eles, de fato. E também eles creem nisso. Eles exercem, é o que você falou. Acho que a palavra coerência é o que cabe melhor aqui no nosso vídeo. Nós trabalhamos em cima desse conceito de coerência. Eles são coerentes com o que eles creem. Olha, a FIFA propôs para eles, olha, na abertura, nós estamos vivendo tempos difíceis, muitas divisões, muitas polarizações no mundo todo, guerra. Vamos fazer um discurso de unidade? Ao que tudo indica, eles toparam. Vamos fazer. Eu vou levar o Morgan Freeman, que é uma figura assim que vai agradar gregos e troianos, né? Eu nunca vi uma pessoa que não goste do Morgan Freeman. E tem esse lance, né, da gente ter no nosso subconsciente de olhar para o Morgan Freeman e ver ele representando Deus. Então, tudo favoreceu a escolha do Morgan Freeman. E os caras toparam, falaram, não, pode trazer o Morgan Freeman, vamos fazer um texto que preze pela pluralidade humana, pela diversidade de povos e crenças e tal, mas a gente vai partir nosso discurso do nosso livro sagrado, daquilo que nós acreditamos. E não tem como a gente sair fora daquilo que a gente acredita. A gente pode até fazer esse discurso, mas a partir da onde eu estou. E não a partir de onde você quer que eu esteja. Pegaram essa diferença? Então, assim, muitas vezes, nós, enquanto cristãos, estamos querendo falar e ser relevantes a partir de onde o mundo quer que a gente esteja. O mundo quer adaptar o nosso discurso. Olha, pera lá.
Você vai falar da tua Bíblia, mas essa e essa palavra você não fala. Você vai falar da Bíblia, mas esse discurso aqui é proibido. Porque tem essa minoria que vai se sentir atingida. E a gente não quer mudar a nossa cultura por causa do que a sua palavra, a partir da sua Bíblia, vai dizer. Nós não queremos ser confrontados. E por medo de confrontar, nós estamos aceitando sair da nossa posição bíblica e assumir posições mundanas para sermos relevantes no mundo. Isso quem quer ainda ser relevante, porque a maioria dos cristãos, na verdade, quer viver como mundano dentro da igreja, que é o que você falou. O que é o mundano hoje? Vamos pensar um pouquinho nesse conceito de mundano, Marcelo. Tem uma analogia que o Zygmunt Bauman faz para a gente pensar um pouquinho sobre a sociedade atual, no livro Modernidade Líquida. Olha só, não estou pegando nenhum autor cristão, hein? Estou pegando um sociólogo polonês, ele era sociólogo e filósofo, tá? Faleceu recentemente, viveu boa parte dos nossos dias aqui, então ele escreveu com muita propriedade. E ele usa um termo muito interessante, Marcelo, que eu acho que traduz muito disso que você colocou. Ele fala que a gente vive no século XXI, no século XXI não, a partir de meados do século XX até os dias atuais, a cultura do camping. O que é a cultura do camping? Quem já assistiu um filme? A gente aqui no Brasil não tem muito esse hábito de ir para o camping, mas os americanos têm muito isso e a gente acaba consumindo muito a cultura americana. Acho que todo mundo sabe um pouquinho o que é um camping. É um lugar onde você vai com a sua família para passar férias. Geralmente os americanos eles alugam aqueles ônibus casa, né? Trailer. Que é aqueles trailers já com banheiro, tudo, cama. Viaja com a família até um camping, estaciona lá, fica lá a temporada das férias, curte, usufrui do espaço e vem embora para casa. Então, o Zygmunt Bauman fala que a gente hoje em dia vive exatamente assim. Quando eu saio da minha privacidade para ir para o coletivo, para ir para o ambiente público, eu vou com essa visão de camping. Ó, quanto que é para pagar? Para eu ir, por exemplo, eu vou no shopping. Quanto eu vou gastar lá? O que eu vou usufruir? Ah, vamos no Mac, vamos no Burger King. Qual loja que eu vou comprar roupa? Vou na C&A, vou na Riachuelo, vou numa Mais Top. Então eu já saio com o dinheiro certo para gastar, já sei quanto eu vou gastar. Vou lá, já sei o que eu vou comprar. Geralmente os homens já sabem, né? As mulheres não muito. Aí chego lá, consumo, pago pelo que eu consumi e vou embora. E eu não estou preocupado qual era o nome da atendente da loja que eu fui, qual era o nome da garçonete que me atendeu. Eu não quero saber. Pelo contrário, se ela começar a exigir demais do meu relacionamento com ela, eu já vou ficar irritado. Eu não volto. Eu não volto mais. Eu não volto mais, exatamente. E ainda publico na rede social. Gente, ó, não indico para ninguém. Olha, foi extensão de saco, tive que conversar com o gerente, tive que perder meia hora lá com a fulaninha. Detestei o lugar. Exatamente isso, não volto mais. É a cultura do consumo. E aí a gente traz isso porque nós não somos seres divisíveis, nós somos uma pessoa só. Por mais que a gente coloque máscara e a gente tente fingir, né, aquela falsa virtude, né, falsa sinalização de virtude, a gente vai com uma máscara mais simpática para a igreja, mas o nosso coração continua o mesmo, aquele coração consumidor. Eu vou e vou ver se a igreja atende minhas necessidades. Se o louvor é aprazível ao meu coração. Se os departamentos da igreja atendem os membros da minha família. Atendeu, tá tudo ok? Ah, beleza. Então, o pastor está pedindo para levantar uma oferta, eu vou contribuir. Pum. Contribuir, tchau, gente. E se alguém parar para me perguntar alguma coisa sobre minha intimidade e tal, eu vou ter que cortar rapidamente essa pessoa, porque eu não quero um vínculo mais profundo. Isso é muito pernicioso, Marcelo, porque isso vai totalmente contra o que a palavra de Deus prescreve para uma igreja. A igreja é o quê? É a comunhão dos santos, dos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, onde as pessoas se encontram, formam um só corpo, e cada um com o seu dom, com o seu talento, edificando um ao outro, se responsabilizando um pelo outro. Mas num camping não há espaço para responsabilização para quem não está no seu trailer. Se a pessoa não está no seu trailer, você não tem que se responsabilizar por ela. Então, assim, essa visão da cultura pós-moderna que nós temos de sociedade, quando ela entra para dentro da igreja, ou a igreja vai confrontar essa pessoa e ela nunca mais vai voltar, ou essa igreja vai atender as necessidades dela, mas nunca essa pessoa vai experimentar o evangelho de Jesus Cristo na vida dela. E esse é o ponto, porque pessoas vão passar a vida inteira na igreja
sem sequer saber o que é realmente um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. O que é uma relação verdadeira com os membros do corpo de Cristo? O que é ser edificado e abençoado por fazer parte da família de Deus? E quando chegar lá na eternidade, vamos supor que essa pessoa vá para o céu, ela vai ficar chocada, porque lá não tem consumo. Lá ela vai viver e fazer aquilo que ela não quis fazer a vida inteira aqui na Terra, que é se relacionar com Deus e conhecer Ele. Se deleitar na palavra de Deus, na vontade do Senhor, no ser de Deus. A gente não tem esse prazer. Se a gente não tem esse prazer aqui na Terra, como é que a gente quer almejar a eternidade para fazer isso lá no céu? Porque lá não tem Mac, lá não tem shopping, lá não tem departamento infantil, lá não tem acampamento, né, Marcelo? E o importante disso, Diego, é a gente falar sobre uma questão aqui. Aí você falou de comunhão com Deus, né? Relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, ele reflete o meu relacionamento com o meu próximo. Então, só para você ter uma ideia, as Escrituras, o Novo Testamento fala sobre mutualidade cristã. É o relacionamento entre um com o outro. É quando você vê aquela frase, uns aos outros. O Novo Testamento cita pelo menos 50 vezes. Das 50 vezes, Paulo fala 40 vezes nas cartas desse relacionamento uns com os outros, amar uns aos outros, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros e por aí vai, aconselhar-vos mutuamente e por aí vai. E sabe qual é o reflexo disso? Desse cristianismo consumista ou desse cristão consumidor? É os desigrejados. As pessoas que não querem ter relacionamento, querem até ter um relacionamento assim meia boca com Deus, mas não suportam ter um relacionamento interpessoal. Então ficam ali escondidos atrás do culto online, do culto virtual. Entendeu? Então você vê que a ponta do iceberg quando você vai lá no mais profundo, aí você vê aquele negócio gigantesco por debaixo do mar. E aí, voltando lá para o menino, né? A coerência dos árabes. Eu gostei muito quando você falou que eles pensaram assim, bom, a gente até pode falar sobre unidade e diversidade, mas unidade e diversidade dentro da nossa única regra de fé e prática. Se vocês aceitam, bom. Se vocês não aceitam, o problema é de vocês. O que importa é que a gente crê, a gente pratica e a gente está avançando. A discussão, aí tem alguns que não conseguem entender os nossos outros vídeos, né, Diego? Que a nossa discussão aqui não é sobre ideologia. O árabe, ele não está preocupado com a ideologia de esquerda ou a ideologia de direita. O árabe, ele não está fazendo protesto trancando ruas por causa da esquerda. O árabe, ele não está indo para Paulista e fazer qualquer tipo de algazarra porque a direita tá bradando aí a sua militância. Eles não estão nem um pouco preocupados com isso, porque lá eles vivem uma ditadura debaixo de um sheik e não questionam. O que eles estão preocupados é o que Allah pensa sobre eles. E aqui nós estamos pouco preocupados com o que Deus pensa a respeito de nós. A verdade é essa. Você até pode falar, não, Marcelo, você não está entendendo. Estou entendendo sim. Porque se você entendesse o que as Escrituras diz, né, Diego, e é um verso que a gente gostaria de deixar, Romanos 12, 1 e 2, diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Paulo dá a base pelo qual ele está rogando, que vocês se apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século. Essa palavra conformar aqui não é que você, é assim mesmo, então vai. É você se colocar dentro do molde. É você se amoldar ao que este mundo tem pensado ou deixado de pensar. Mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar, então, um relacionamento íntimo com Deus, vertical, e um relacionamento perfeito, ou pelo menos não perfeito, porque nesse plano aqui nunca será perfeito, né? Mas um relacionamento possível com o teu próximo, né? E aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma pessoa que vive nesse presente século, né, com a mente nesse presente século, ela não consegue entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Exato, Marcelo. É assim, ó, o culto começa quando a liturgia acaba. O culto começa quando a liturgia acaba. O culto, como diz o pastor Daniel Reis, é a vida na vida. É a vida que se vive. É como a sua forma de viver. A sua forma de viver está amoldada, conformada com o mundo, então você não cultua Deus. O Ganim, ele estava cultuando Alá na abertura da Copa do Mundo. Porque para o Ganim, o ambiente do culto a Alá não se resume à mesquita. A mesquita é um adereço importante da fé dele, é um lugar sagrado para a fé muçulmana, mas ela não contém a presença de Alá. Ela não contém o culto de Alá. O culto de Alá se expande, se extrapola as paredes da mesquita. Então, o nosso culto a Deus não pode ser menor do que o culto a Alá. Nós temos que expandir, romper as paredes da igreja, que a gente faz parte. E cultuar a Deus quando a liturgia acabar. A liturgia faz parte dessa edificação mútua que o Marcelo colocou, de você louvar a Deus em comunhão, recarregar as forças, renovar tua fé. Isso é muito importante. É essencial, na verdade, esse encontro na igreja. E eu faço um apelo, você que está vivendo a cultura do streaming na igreja, o que é a cultura do streaming? Você acha que a igreja é igual a Netflix. Eu vou escolher a palavra do pastor que eu quero, e depois eu entro no vídeo do louvor que eu quero. É a cultura do streaming. Né? Igual você faz com a Netflix, você escolhe as programações de acordo com o seu gosto. E tem gente que está vivendo... pay-per-view. Tem gente que está vivendo a cultura do streaming na fé. Eu escuto aqui, vamos supor, o Augusto Nicodemos, que eu gosto, mas eu gosto do louvor da Lagoinha, então eu vou entrar na Lagoinha depois para ouvir louvor. Eu monto o meu culto virtual de acordo com o meu gosto. Se você está vivendo isso, sai dessa realidade, volta ao culto real, presencial, com a tua igreja, ali onde você pode ser ferramenta de Deus na vida das pessoas. Porque a vida com Deus ela é uma estrada de mão dupla, você recebe e você dá. Não tem como você só receber. Então volte, mas não resuma, quando você estiver numa igreja presencial, não resuma o teu culto à igreja presencial. Viva aonde quer que seja, onde quer que você esteja, no teu trabalho, por mais custoso que isso te seja. Porque os muçulmanos estão pagando alto preço por ser fiéis. Olha as notícias aí da imprensa americana, aqui do Brasil, como eles estão falando mal do comportamento deles. São preconceituosos, são isso, aquilo, são radicais, são extremistas. Eles não estão preocupados. Eles estão preocupados, como o Marcelo falou, se o sheik lá começar a tomar algumas ações contrárias à palavra de Alá. Aí eles vão para a rua, você pode ter certeza que eles vão queimar pneu, eles vão destruir tudo lá. Ai do sheik se ele começar a colocar alguma lei que contraria o Corão. Ai dele. Ele pode estar fazendo cocô numa privada de ouro. Os caras quebram essa privada na cabeça dele. E acaba com a graça dele. Então, assim, por quê? Para eles a única coisa que importa é viver para Alá. E nós, como cristãos, nós temos que ser igual Jesus falou para os discípulos dele em relação aos fariseus. Vocês têm que ser mais fiéis a Deus do que os fariseus. Busquem superar os fariseus na sua fidelidade a Deus. É isso que eu espero de vocês. Então, que a gente possa aprender com esse vídeo, nesse clima de Copa do Mundo, tirar lições para nossas vidas, aprender um pouquinho com essa coerência lá dos povos orientais e trazermos a nossa fé para uma realidade prática, praticar aquilo que nós acreditamos, porque senão, se eu digo uma coisa e faço outra, na verdade o que eu estou dizendo é um grande engano. E a pior mentira que você pode contar é aquela que você conta para si mesmo. Muito bom, Diego. É isso daí. Gente, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário aí. E vamos lá curtir a Copa
do mundo, Diego. É isso aí, vamos curtir a Copa do Mundo, mas com fé em Deus. Com coerência. E com coerência. A palavra do Senhor. Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo. Valeu.